Oi, Andressa, muito obrigada por topar bater esse papo aqui comigo, dar um pouquinho do seu depoimento, né? Abrir aqui seu coração para a gente. Vai ser um bate-papo mesmo. Gente, a Andressa é minha paciente, então eu convidei ela para, né, se ela gostaria, se ela poderia contar para a gente, já que o tema é esse hoje, né, de superproteção dos pais. Enfim, e aí a Andressa topou. E hoje, então, eu queria começar agradecendo, te parabenizar pela coragem de falar, assim, né, um pouquinho sobre sua vida, tá bom, Andressa? E desejar boas-vindas ao nosso programa aí para você. Obrigada a você, Sara. Andressa, então, conta um pouquinho para a gente quem é você, quantos anos você tem hoje, né? Sua mãe faleceu há quanto tempo? E é por isso, né, a gente ia falar de superproteção e como isso tem acarretado a sua vida hoje, uma vez que ela já não está mais aqui, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, meu nome é Andressa, tenho 35 anos hoje. Minha mãe já é falecida há um ano. Fez um ano, inclusive, segunda-feira, né? Essa semana. Semana passada fez um ano que minha mãe faleceu. E a vida inteira eu tive uma mãe que fazia tudo aquilo que eu deveria fazer por mim. Por eu ter uma limitação física, né, uma deficiência física. Que deficiência que você tem, só para contextualizar para o pessoal? Eu tenho uma deficiência física motora que compromete os meus pés e a minha coluna. Então você anda, mas com dificuldade. Eu ando com um aparelho, né, ortopédico na perna, uso muleta canadense e não tenho sensibilidade nenhuma no meu pé. Certo. Então eu preciso da muleta e do aparelho para estar me locomovendo. E desde que nasci. E devido a isso, desde que eu nasci, minha mãe escolheu não sei se para me poupar, para me prejudicar, eu acho, não sei. Sinceramente, eu fico na dúvida, tem horas. Ela, tudo aquilo que eu deveria fazer por mim, ela mesma fazia. Em tudo. Em tudo. Qualquer tipo de coisa. Desde médico, a banco, a farmácia, a mercado, a tudo. Isso até o falecimento dela, que foi com os meus 34 anos. Com 34 anos, você foi aprender, então, a viver? Sim. Com 33, ela adoeceu. Né? Ela teve um câncer no estômago, né? Que é quando a gente descobriu, já estava em estágio avançado, não tinha muito mais o que fazer. Então, meio que a gente já sabia qual seria o desfecho de tudo isso. Né? Tanto já imaginava que viria a morte mesmo. Sim. E aí eu me vi numa situação, agora é você, Andressa. Você sabia que você era super protegida ou você achava que você não percebia? Olha, eu acho que no fundo eu sabia, sim. Acho que no fundo eu nem sei se eu posso dizer isso, chamar isso de super proteção. Acho que você pode dizer bem melhor do que eu, Sara. Sabe? Que super proteção, quando fala isso, eu né, que sou leiga no assunto, eu vejo como uma pessoa que queira proteger um animal ou uma pessoa para aquela pessoa não sofrer. E não foi o que aconteceu com você? Você acha que não, isso, ao contrário, trouxe... que aquilo me prejudicava em várias áreas, principalmente a área financeira, mas ela não estava nem aí, ela preferia fazer, como se ela não quisesse largar o controle da mão dela. Sua relação com ela era boa? Como que era? Não. Minha relação com a minha mãe sempre foi uma relação muito difícil, desde criança. Tá. E aí talvez ela quisesse eu entendi agora que o que você chama, talvez não era uma superproteção, mas um controle daquilo que era dela, porque você era dela, né? Sim, tem áreas que eu acho que seja isso mesmo. Porque algumas vezes, assim, a gente discutia, eu falava, eu quero ter o controle do meu dinheiro. Eu quero fazer as coisas, deixa que eu vou no médico. Não, você não pode sozinha. Ela falava que era por conta da sua deficiência? Sim, também. Também. Sim. Ela usava muito isso. Tipo, você não pode ir no médico sozinha por causa da sua deficiência. Você não pode morar sozinha por causa do seu problema. Entendi. Você não pode
se relacionar com ninguém, sentimentalmente falando, por causa da sua deficiência. Então, isso foi até o dia que ela adoeceu. E eu me 33 anos tendo que aprender a mexer num caixa eletrônico de um banco, porque nem isso eu sabia. E como que foi essa adaptação, assim? Como que você tem feito hoje? Enfim, como você tem levado isso? Hoje em dia tá mais fácil. Hoje já em dia passou tá mais um fácil, ano, né? Já passou um ano, né? Já tô meio que me acostumando com isso, mas no início foi bem difícil. Você dá de cara, um exemplo, né? Você dá de cara ali com um caixa eletrônico na sua frente e você não sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, na hora de desbloquear um cartão. Por quê? Ela não me preparou para isso. Ela mesma fazia. E não só não te preparou, como também te privava de aprender, né? Era como se ela te dissesse que você é incapaz. Era mais ou menos isso? Era isso que você sentia? Sim, às vezes eu acho que seja isso, às vezes eu acho que é aquilo que eu te falei, por ela não querer perder o controle de tudo, né? Perder a oportunidade de dar conta de tudo, de mandar em tudo, porque ela usava muitas vezes isso para fazer o que ela queria. Entendi. Né? E você hoje, né? Tá com 35 anos. Como tem sido hoje para você renascer, né, Andressa? Porque eu acredito que não só as pessoas que, às vezes, a mãe controladora dá desculpa da deficiência, né? Fala, não, eu super protegi porque ela é deficiente. Às vezes a pessoa não tem uma deficiência física, enfim, mas tem mães que são muito protetoras a ponto de realmente controlar a vida dos filhos por completo. Como que... E aí talvez tenha alguma mãe assistindo a gente que percebe que controla demais. E a ideia de te chamar é justamente para falar assim, mãe, olha aqui, tá vendo o que pode acontecer quando você não estiver mais? E conta pra gente, então, quanto hoje você comentou do caixa eletrônico e tal, mas e emocionalmente, sabe, Andressa, como que você resgatou aí a adulta dentro de você, né? É como se fosse, por exemplo, né? Isso que aconteceu, né? Tudo isso que aconteceu, veio a doença dela, veio o falecimento dela, mas junto com o falecimento dela, todo o processo do luto, toda essa história, em cima disso também, querendo ou não, é como se tivesse uma chave na minha mão que abrisse uma prisão. Você se viu livre, então, para viver a sua vida. Sim, tipo, pai, então agora você vai ter que viver. Gente, acho que é importante deixar claro que a Andressa viveu o luto dela, sofreu, sente saudades da mãe. A gente trabalha tudo isso em terapia, né? A gente está falando de um outro aspecto que não tem nada a ver com o luto da mãe em si, no sentido emocional, a saudade da mãe, ela amava a mãe, obviamente. O que a gente está deixando claro aqui é a consequência de uma superproteção, do controle, e depois o controlador não está mais, e aí, né? Como que a gente aprende a lidar com esse mundão aí? E assim, Andressa, você percebeu que você amadureceu nesse último ano? Eu costumo brincar, né? Acho que eu já até falei com você até em terapia, né? Agora, depois que tudo isso aconteceu, a pessoa teve que virar gente, né? Teve que virar gente, né? Teve que viver, e aí? E aí, agora que se vira. Você não tem ninguém para fazer para você, não sabe? Vai aprender. Comprou? Sim. Paga. Tem coisa para fazer no banco? Vai lá e faz. Tem médico para ir? Vai. Você acha que em algum momento é gostoso ser super protegido ou não? Não. Vamos usar a superproteção, apesar de você achar que não era esse termo, né? Mas, assim, ser controlado, né? Você acha que em algum momento é gostoso? Sei lá. O problema de ser controlado, Sara, é que quando você não quando você deixa as pessoas decidirem por você, já tá falando. Elas decidem. Elas respondem por você. Você não quer fazer? Tranquilo, vão fazer por você. Você não quer responder? Tudo bem, vão responder por você. É como se vivesse alienada, sempre dependendo de alguém resolvendo por você. Sim. Aí, minha mãe faz. Minha mãe compra. Minha mãe recebe lá pra mim. Só que o problema é que as pessoas não são eternas.
Uhum. Minha mãe achava que ela seria eterna, que eu iria falecer primeiro que ela. Uhum. E não foi isso que aconteceu. Uhum. Sim. E aí? Entendeu? O problema é esse, entendeu? Que quando acontece uma situação dessa, você percebe que você não tem o controle de tudo, né? Você não tem o controle da vida na sua mão. Sim, A vida quem exatamente. controla é Deus, que decide é Ele. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que estar sempre preparado, né? Sim. Só que essa questão de estar preparado, você, por exemplo, se uma mãe tem um filho, eu acho que é importante essa mãe preparar o filho para a vida e não para ela. Nossa, isso é forte. É criar um filho para o mundo e não para ela. Forte. Entendeu? Sim. Andressa, eu queria que você deixasse um recadinho para mãe, né, que está assistindo a gente agora, que controla seus filhos, sejam eles deficientes ou não, seja aquela mãe que tem muitos ciúmes do filho, que às vezes até estraga namoro de filho, ou ciúme da filha. A gente está usando especificamente mãe, porque foi o seu caso, né? Mas também se tiver algum pai controlador demais, né? Essa questão que você citou, de criar o filho para o mundo e não para ele, para ela, que recado você daria hoje, né? Como se fosse como se alguém tivesse deixado esse recado para sua mãe, né? Quando ela ainda estava viva. É justamente isso que eu falei mesmo, sabe? Que prepare os filhos ou os futuros filhos, né? Quem ainda não tem, para o mundo. E não para ela, não para Para si eles, para os mesmo, né? pais. Uhum. Entendeu? Porque uma hora essa criança vai crescer, ela vai se tornar um jovem, ela vai se tornar um adulto. Entendeu? É aquela coisa de entender que o filho não é seu. Assim, o filho é seu, mas é um ser humano individual que tá ali. É um outro ser humano, não é você. É a mesma coisa de um pai e uma mãe querer realizar o sonho dele de infância, de adolescência no filho. Aí eu quis ser médica e eu não consegui ser médica, então agora minha filha vai ser médica. E se ela quiser ser professora? Você vai barrar isso? Porque você não conseguiu realizar o seu sonho? Quem tá ali é um outro ser humano, não é você. Então, assim, é preparar um filho para a vida e não para você. Eu acho que é isso. Muito bom. Forte, Andressa. Quero te agradecer por esse depoimento aqui para a gente. Tem tudo a ver com o nosso programa hoje. E dificilmente um filho vai ter coragem de vir aqui e falar: isso aconteceu comigo, então, por favor, não façam isso com os filhos de vocês. E que bom que a gente tem você, né? Eu tenho certeza que vai tocar o coração de algumas pessoas que estão nos assistindo. Desejo realmente que eu acompanho já, né, seu processo, seu crescimento, fico muito feliz em poder acompanhar e desejo realmente que juntas, com o meu apoio, mas especialmente falando você, como a gente, até na época que, logo no início da morte da sua mãe, quando a gente começou o processo de terapia, nós falamos muito sobre isso, né? Você tem dificuldade motora, física, por conta da sua deficiência, mas a Andressa agora está aprendendo a andar com as próprias pernas, aprendendo a viver mesmo, a realizar aquilo que já estava designado para você e que, enfim, alguém controlou, mas que agora você tem a liberdade mesmo de conduzir a sua vida da forma que você deseja, né? Então, te agradeço muito por dar esse depoimento aqui para a gente. Obrigada a você pela oportunidade.